Bom dia, boa tarde, boa noite, seus lindos, como é que vocês estão? Bem-vindos ao Mans Studios, aqui é o Renê falando e hoje a gente vai conversar sobre Rachmaninoff, o homem que transformou dor em música. Imagina falhar publicamente, ser humilhado, criticado, tratado como uma piada e mesmo assim, anos depois, voltar com uma obra que atravessa gerações e destrói corações. Esse era Rachmaninoff, um cara que teve tudo e perdeu tudo também, mas ele fez disso música. O que vocês precisam entender? O Rachmaninoff, ele não era somente um compositor, ele era a nostalgia em forma de gente. Ele era um russo de alma grande e mãos maiores ainda, literalmente, tá? Porque ele conseguia tocar um intervalo de 14 teclas com uma mão. É absurdo fazer isso, tá? Ele era pianista, maestro e o último romântico quando o mundo já estava virando moderno demais para sentir o romantismo. Bom, vamos falar um pouco agora sobre a origem, a infância, o talento e tragédia que era o Rachmaninoff. Ele nasceu em 1873 numa Rússia que ainda vivia nos castelos. A família era nobre, mas o pai torrava tudo em jogo e bebida. Só queria deixar aqui o prêmio do pai do ano pra ele, tá? Quando viram que o moleque tinha talento absurdo no piano, a mãe dele mandou ele pro conservatório. E lá, ele já era gênio, só que era um gênio sensível demais também. E aos 24 anos, ele estreia sua primeira sinfonia. Era pra ser, assim, o grande momento, mas o maestro regente apareceu bêbado e arruinou tudo. A crítica rasgou ele, rasgou a música e o pior, Rachmaninoff acreditou. Ele parou de compor por anos. Ele entrou numa depressão tão pesada que a família achava que ele ia desistir da vida. E vocês veem, né? Às vezes tem gente que pode achar, pô, é muito overreact, né? Pra uma coisa só que aconteceu. Mas pensa, gente, o pai dele já era alcoólatra, né? E vocês imaginam o que foi pro Rachmaninoff, mais uma vez a bebida estragando a vida dele. Só que agora numa parte que importa muito mais pra ele, que é a música, né? Que era a essência dele. E é nesse ponto exatamente que entra o Dr. Nikolai Dahl. Eu não sei se eu pronunciei corretamente, tá? Mas eu acredito que seja assim. Um psiquiatra que tratava com hipnose, conversa e repetição de afirmações. Então, tipo assim, Você vai voltar a compor, você é capaz, você é um gênio. E meses depois, simplesmente sai isso daqui, essa sinfonia divina que vocês estão ouvindo agora, essa delícia. Você consegue ouvir? Isso que é o mais legal. Isso não é só música. Isso é o som, é a junção de notas organizadas de uma maneira onde a gente consegue perceber alguém se levantando do fundo do poço. Isso é lindo. E como vocês podem perceber, Rachmaninoff ele escrevia com a alma escancarada. Tem peso, tem luto, tem beleza. Ele não tentava agradar as vanguardas modernistas, ele queria emocionar. E de fato ele conseguia. E assim, quando a Revolução Russa estoura em 1917, ele foge com a família. Eles vão para os Estados Unidos e nunca mais pisam na Rússia. Nunca mais ele sente o cheiro de neve da infância. E isso virou melodia também. Em cada acorde ele escrevia saudade, um russo que não pode mais voltar. E eu queria dar uma atenção especial para essa parte, porque é o seguinte, nós aqui brasileiros, né, nós estamos geograficamente e politicamente muito bem colocados, sabe? A gente tem uma boa relação com todo mundo, na verdade a gente é neutro, né? Então, por que eu tô falando isso? Porque a gente não tem ideia, nem se Deus quiser nunca vai ter, o que é isso, né? Da gente não poder voltar para casa. Enfim, deu para perceber que o Rachmaninoff ele era emoção pura, mas também técnica absurda, piano denso, orquestra rica, melodia que gruda na alma, não tem como ouvir e ficar indiferente. Ele não tocava notas, ele tocava lembranças. E mesmo sendo romântico, ele era muito ousado. Ele usava harmonias modernas, quase jazzísticas às vezes, sabe? De jazz mesmo. Então, por isso, mesmo quem não curte música clássica, entre aspas aqui, né? Ama Rachmaninoff mesmo sem saber. Ele conversa com a alma da gente, não conversa somente com o nosso cérebro. E bom, ele arrastou pra cima em 1943 nos Estados Unidos. Mas acho que até o último acorde ele ainda ouviu o hino russo ecoando dentro dele. É aquela coisa, né? O russo que não pode voltar, tadinho. E hoje ele é trilha de filmes, séries, jogos, casamentos, até funerais. Porque quando você ouve Rachmaninoff, você sente que a dor pode ser bonita. E que até o fim dá pra transformar tristeza em arte. E deixa eu te falar, se você chegou até aqui e não tá sentindo um negocinho no peito ali, sinceramente você é um psicopata. Não, brincadeira. Volta e escuta de novo. Ou melhor, coloca os fones e ouve concerto número 2, do Rachmaninoff, obviamente, de olhos fechados. Depois você me conta nos comentários o que você sentiu. Se eu não conseguir tocar o seu coração com essa história, ele vai conseguir com a música dele. E se você curtiu, já sabe, dá o like, se inscreve, ativa o sininho e vem comigo no Mans Studios, onde a arte vira vida e tem um novo vídeo todo domingo, meio-dia. Obrigado, gente. Até a próxima.